A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós estamos num vídeo mais um tempo conosco aqui, reunidos através da internet para refletirmos a palavra de Deus, a palavra que traz vida, a palavra que traz renovo, a palavra que edifica, a palavra que consola. E hoje eu queria trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Refletindo aqui no texto de 2 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo 6, ele vai dizer: isto afirmo, o que semeia pouco, pouco também ceifará, colherá. E o que semeia com fartura colherá. Paulo vai usar um provérbio que era muito comum, não só nos seus dias, mas no meio judaico, principalmente, de que aquilo que o homem faz, volta para ele. Aquilo que o homem planta é o que ele recebe de volta. E isso é interessante porque nós estamos falando de a lei, alguns falam, denominam como a lei do retorno. Nós estamos falando de uma lei que volta para a gente, uma lei que vem de tudo que nós fazemos, nós estamos semeando para a nossa própria vida. E é interessante isso porque, como nós estamos refletindo sobre família, nós podemos trazer esse princípio da família para todas as áreas da nossa vida e vice-versa. Podemos trazer os princípios do reino, os princípios da natureza, os princípios do universo para as nossas vidas, para as nossas casas. E uma das leis que nós temos aí, que é comum e que deve ser muito bem aplicada também na nossa família, é essa lei. Tudo que nós fazemos, nós temos o retorno, nós temos a volta disso. Aquilo que nós plantamos é o que nós colheremos. Paulo vai trazer esse provérbio à lembrança. Esse não era um provérbio cristão, não é um provérbio explicitamente bíblico, mas desde os dias de Jó, por exemplo, já tinha-se em mente esse princípio. Então, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 4, no versículo 8, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 126, no versículo 5, se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 22, no versículo 8, você verá que existem outros textos que vão trazer esta ideia de que aquilo que você planta, você colhe. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Se você planta fofoca, você vai colher fofoca. Se você planta vida, você vai colher vida. Se você planta palavras de bênção, você vai colher palavras de bênção. Então, tudo que você semear, tudo, absolutamente tudo que você semeia, é o que você colhe. Essa é a lei da vida. Essa é a lei da colheita. Essa é uma lei que Deus estabeleceu para tudo aquilo que frutifica. E o homem foi chamado para frutificar. Mas eu quero trazer isso para a vida, para a família. Nós estamos pensando em família. E família, nós não podemos pensar família sem pensar em relacionamentos saudáveis. É interessante que nesse período de coronavírus, as estatísticas se apressaram em dizer que o índice de divórcio tem aumentado, violência doméstica tem aumentado. Então nós temos percebido que o mau relacionamento familiar vai aflorando à medida em que as relações não estão sendo muito bem desenvolvidas. Então há problemas, a violência, a morte, inclusive, porque a discórdia. E isso é muito preocupante, porque as famílias estão deixando de se conversar. Isso está revelando um quadro doentio que existe em muitos seios familiares e que, infelizmente, é muito comum. É muito comum. Então, o que nós precisamos entender é que todo relacionamento, embora haja necessidade de uma cumplicidade, haja necessidade de uma parceria, é muito importante que toda construção saudável,
ela deve partir de uma pessoa, ela deve partir de você, ela deve partir da sua disposição. Obviamente que não depende só de você, mas o Evangelho, ele mostra que para que nós possamos mudar o mundo, nós precisamos começar mudando o mundo, mudando a nós mesmos. Então todo tipo de relacionamento, ele precisa ser moldado a partir da minha disposição. Veja só, não é a partir do que o outro acha que eu devo mudar, mas é a partir de mim. Porque quando o outro começa a cobrar de mim, nós começamos a ter uma relação de cobrança. E uma relação de cobrança, ela não é saudável. Uma relação de cobrança é doentia, ela subjuga, ela traz a escravidão, ela fere, ela machuca. Então, não é uma relação de cobrança. Nenhum tipo de relacionamento pode ser um relacionamento de cobrança. Olha, muda que aí eu mudo. Isso não pode acontecer. Não pode ser a partir do outro. Tem que ser uma decisão minha. Tem que ser uma disposição do meu coração. E esse é o milagre do Evangelho. Porque quando nós falamos que Deus pode restaurar a família, nós estamos dizendo que Deus pode restaurar a sua vida, o seu coração. Então, muitas vezes, você pode olhar para o seu casamento ou pode olhar para a sua família e falar, olha, não tem mais jeito, eu vou abandonar minha casa, eu vou partir para uma outra vida, um novo relacionamento, eu não aguento mais. Quando você pensa assim, você está dizendo, bem, eu não estou disposto a mudar. E, querido, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Porque se você não tiver essa disposição no seu coração de mudança, certamente você não terá isso em outros relacionamentos. Porque não pense você que quando você larga um casamento e casa com outra pessoa, você não pensa que isso vai mudar você, que isso vai ser uma nova vida para você, porque não vai. As pessoas, embora elas tenham temperamentos diferentes, condutas diferentes, outros tipos de pensamento, em via de regra, os problemas se repetem. As monotonias, os problemas, as adversidades do casamento, elas são muito comuns. Então, se você não sabe administrar ainda no seu primeiro relacionamento, você não vai saber administrar no segundo. Então, é muito importante você entender que o casamento, ele precisa ser solidificado na disposição de servir mútua. Porque se isso não houver, se não houver disposição mútua, não tem como haver relacionamento, casamento. Então, isso tem que começar de você. Isso tem que começar do seu coração. Isso agrada a Deus. Então, como você deve fazer? Bem, primeira coisa, saiba que você está lançando sementes no caminho. E tudo que você semear, você vai colher. Se você semear um relacionamento de amor, você vai colher isso. Ainda que você não perceba, ainda que você ache que esteja jogando as sementes daquilo que você está semeando em pedras, em terreno arenoso. Mas um dia, a sua semente vai cair numa boa terra. E quando ela cair numa boa terra, tudo que acontecer, tudo que frutificar daquela semente, vai para você. O que nós precisamos entender é que sempre vale a pena semear uma boa semente. Sempre vale a pena você estar semeando, todos os dias. Talvez você tenha dia que você fala, hoje eu não estou disposto a semear. Hoje eu não estou animado para semear. Hoje é o dia que eu quero apenas, pegar as sementes e triturar tudo. Eu não quero mais saber. Eu estou cansado, estou cansada. Mas vale a pena. A minha palavra para você é que para qualquer tipo de relacionamento, semeie uma boa semente. A semente do amor, a semente da cumplicidade, a semente da fé, a semente do amor, da graça de Deus. Semeie. Que das suas palavras saiam palavras de vida, que da sua boca saiam palavras de vida, palavras de graça, palavras que vão retornar para você de qualquer forma. Então que sejam as melhores sementes,
que sejam as melhores palavras, que seja o melhor do seu coração. Não dê para o outro o que é pior. Dê para o outro o que há de melhor em você. Ainda que não haja um retorno daquela pessoa, mas haverá um retorno da própria vida, da lei da semente para a sua vida. Há relacionamentos que estão em estado crítico. Não há mais credibilidade, não há mais alegria, não há mais conversa, não há mais sorriso, não há mais namoro, não há mais ouvido, não há mais boca para conversar. Não estou falando apenas de marido e mulher, mas eu falo isso até dos próprios filhos com os pais. São relacionamentos que estão sendo feridos porque há uma briga pelo troféu da verdade. Mas quando a gente ganha o troféu da verdade, o que a gente faz com ele? A gente só levanta e fala, olha aí, tá vendo? Eu tinha razão, eu estou certo. Só que isso não muda o relacionamento. Para mudar relacionamento, precisa primeiro mudar aqui, coração. Como é que está o seu coração? A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que de tudo que você for guardar, deve guardar, guarde o seu coração. E sabe por que você tem que guardar o seu coração? Porque é dele, do seu coração, que procedem as saídas da vida. Queridos, toda semente que você for semear no outro, saiba que ela nasce primeiro do seu coração. Ela tem que ser fruto de um coração contrito. O coração, ele é a grande semente da vida. E a Bíblia vai dizer que o coração quebrantado, Deus jamais desprezará. Talvez você se sinta culpado do seu relacionamento estar frustrado, familiar. Seja com a esposa, seja com o marido, seja com os filhos. Talvez você se sinta culpado pelo fracasso na criação dos seus filhos, ou pelo fracasso do seu relacionamento conjugal. Mas enfim, se você se sente culpado, já é um bom começo para começar a mudar o coração. Sabe, eu me lembro de Jesus quando ele estava indo para a cruz. Antes dele ir à cruz, ele tem um momento com seus discípulos. E naquele momento em que ele está com seus discípulos, Jesus decide lavar os pés dos discípulos, para dizer que ele tem parte com seus discípulos. É interessante que Jesus, para falar que está junto, ele não argumentou no sentido de convencer os discípulos de que ele está certo e que ele precisaria ir para a cruz e que os discípulos precisariam se contentar com isso. Por mais verdades que Jesus tivesse, por mais razões que Jesus tivesse, Jesus entendeu que não era um convencimento, era um servir, era um lavar os pés. Talvez você esteja certo no seu posicionamento. Talvez você esteja realmente certo nas suas verdades. Mas talvez seja a hora de você não apresentar os seus argumentos na mesa. Talvez seja a hora de você lavar os pés. De você dizer, eu tenho uma outra disposição no meu coração. Não é te convencer, é te servir. Quando nós temos essa disposição de não convencer, mas de servir, nós começamos a entender que o reino de Deus começa a tomar forma em nós e a partir de nós para ser bênção no outro. E essa é a maior semente que nós podemos semear em qualquer tipo de relacionamento. Sabe, talvez seja a hora de você pegar os seus filhos e ao invés de você, mais uma vez, fazer aquele discurso de convencimento que nem entra no coração, muitas vezes, do filho,
Talvez seja a hora de você pegar e lavar os pés dos seus filhos. De você dizer, eu tenho parte com vocês e vocês comigo, porque eu sou servo. Eu estou para servi-los no sentido de oferecer o melhor de mim para vocês. De dar o meu melhor para que vocês sejam o melhor. E não mais cobrar. Ou não cobrar no momento. Talvez seja a hora de você abaixar o troféu da verdade e seja a hora de você curvar os joelhos da humilhação e do serviço, sabendo que aquilo que você está semeando, você vai colher. Aquilo que sai dos seus lábios, você vai colher. Então, minha sugestão para você é: não maldiga, não murmure, não reclame, não difame, não fale, não guarde os seus lábios e que saiam das suas bocas palavras de vida, palavras que ao invés de fechar coração, de machucar, de ferir, sejam palavras que curem, sejam palavras que restaurem, sejam palavras que edifiquem, sejam palavras que tragam a presença de Deus para a sua vida e para o seu coração. Talvez essa palavra que eu esteja dizendo a você seja uma palavra dura, mas eu quero que você saiba e perceba isso. Isso não é uma palavra que fira, essa é uma palavra que cura. E eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando ao seu coração. Por isso, guarde o seu coração. Não mais reclame e brigue pelas suas verdades. Simplesmente sirva. Simplesmente ame. Simplesmente abençoe. Agradeça a Deus pela família que você tem. Agradeça a Deus pelos relacionamentos que você tem. Agradeça a Deus pela vida que lhe pertence, que Ele lhe deu. Agradeça. Bendiga o nome do Senhor. Porque tudo isso vai voltar multiplicadamente sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo complete toda a revelação daquilo que nós compartilhamos. E lembre-se, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Que o Espírito do Senhor continue falando ao seu coração e que ele complete aquilo que não foi dito aqui sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.